informações, esses dados e as imagens relacionadas à crise humanitária lá em Roraima, envolvendo os povos Yanomami, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que está em loco acompanhando a situação, visitou lá as terras Yanomami junto ao presidente Lula. Ele sinalizou que tudo leva a crer que era um plano contra os Yanomami de fato, um plano de extermínio, entre aspas, contra esses povos, contra os povos originários. Tem uma cartela de uma declaração que o Wellington Dias deu nessa entrevista que me chamou muita atenção, Ananias, que ele faz inclusive um comparativo com a situação no estado do Piauí décadas atrás. Wellington fala, abre aspas, eu sou de um estado onde o extermínio dos povos das origens foi planejado a ponto de um governador reconhecer em lei que não havia mais indígenas no Piauí. Ali, com os Yanomamis, a intenção era de colocar de forma sufocada, sem atendimento, sem atenção a essa população. É isso que estamos encontrando lá, em cada visita, cada comunidade. Fecha aspas, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. E esse plano de sufocamento é bem sintetizado, fica explícito quando se observa esses dados dos pedidos de socorro que foram feitos por organizações, pelos próprios indígenas ao governo federal, e esse pedido de socorro não foi atendido, sequer foi respondido. Então, são sinais muito graves de que realmente o governo do então presidente Jair Bolsonaro tratou com desdém essa questão dos Yanomamis, e não só isso, tratou com desdém, mas ignorou completamente esses pedidos de socorro. Então é algo que realmente tem que ser apurado. O Wellington Dias defendeu isso e quer que os responsáveis sejam de fato punidos, inclusive ali citando nominalmente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem ele acredita que de fato será responsabilizado por essa crise humanitária. Em 93, né? Em 1993, tem um projeto apresentado pelo então deputado Jair Bolsonaro, até mandei para a Juliana, onde ele já tinha isso em mente. Esse projeto foi arquivado e ele tentou, João, várias vezes ressuscitar isso aí na Câmara Federal. O que ele queria? Tornar sem efeito os decretos de um ano anterior, de 92, que homologava a demarcação administrativa da terra indígena Yanomami nos estados de Roraima e Amazonas. Ele queria o quê? Ele queria tornar sem efeito a demarcação. Esse é um projeto antigo. Eu não sei se vocês assistiram o Retrato Narrado, que é aquele podcast que conta toda a história da vida do Bolsonaro. O sonho dele era ser garimpeiro. Ele sempre teve uma coisa com o garimpo. Então, ele tinha essa obsessão de ser garimpeiro e ele tinha essa obsessão, ele achava que não deveria ter terras indígenas no Brasil. Uma coisa também que chama atenção é que o governo ele tem uma estrutura na região que poderia ter dado esse suporte, mesmo sem o apoio de qualquer ONG. Por exemplo, existem 10 PEF, que é ponto estratégico de fronteira, que são do Exército lá, que tem uma estrutura, inclusive, médicos e tudo. Os pontos são, vou até botar os nomes dos pontos, são Maturacá, Surucucus e Aruaris. Esses pontos foram construídos em 85, quando o governo começou a fazer a expansão ali no projeto Calha Norte. Então são 3 pontos que tem uma estrutura, que tem médico, que tem engenheiro, que tem toda uma série de providências, inclusive que tem pista de pouso homologada. Não essas pistas que os garimpeiros usam. Então o que chama mais atenção é isso. Foi muito mais uma questão de boa vontade do que falta de recurso ou falta de presença. Quer dizer, bastava ali, naquele momento, o pessoal do Exército, que já tem uma certa convivência com eles, ter acionado esse pessoal do Exército, que a própria estrutura estatal que existe lá, do Exército Brasileiro, teria. O Exército, pelo que foi divulgado, nunca recebeu uma notificação disso. Isso também mostra a falta de comunicação, de intercomunicação do governo. E como a Bea Cíntia colocou, nunca foi o projeto do Bolsonaro preservar a terra indígena alguma. O projeto mesmo era acabar com as terras indígenas e transformar elas numa área de exploração mineral. Né? Isso tanto que a primeira visita do Bolsonaro a uma terra indígena aconteceu
em maio de 2021, salvo engano, que foi em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Inclusive, naquela época, se sinalizou que foram trazidos líderes de outras regiões, foi criado todo um teatro e, naquela ocasião, os Yanomamis protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro, mas foram ignorados diante de todo o teatro que foi construído. Fora Bolsonaro, você lembra disso? Lembro. Né? Foi nessa visita dele, né? Seu Zé. Eu lembro que já citei ontem aqui, ontem à noite aqui, a entrevista que o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara Federal, deu ontem à CNN. Ele disse que recebeu do Planalto 2 projetos de lei em momentos diferentes, ambos com essa intenção que a Cíntia citou, de tornar sem efeito a demarcação das terras indígenas de Yanomami. E ele simplesmente ignorou, não deu sequência e terminou arquivando os 2 projetos. Mas se dependesse do governo, as terras de Yanomami não seriam mais reservas indígenas. E certamente as populações já estariam extintas. Pelas ações, você vê aí no mapa, a terra indígena Yanomami, do governo e pela própria postura, uma intenção muito clara de acabar com isso daí, de acabar com essa terra indígena Yanomami demarcada há 30 anos. E o garimpo ilegal nessa região correu frouxo nos últimos anos. E a gente trouxe números aqui que mostram esse avanço. E há os relatos dos próprios índios, os protestos feitos sem atendimento. E, além disso, o que se percebe também é que, não só na terra indígena Yanomami, mas em todo o país, havia essa disposição de liberar, de avançar com o garimpo, com a exploração, em detrimento dos povos indígenas. E o resultado, em 4 anos, é essa tragédia que a gente está vendo. Mas já já a gente vai falar de notícia boa neste caso.